Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vai trazer uma mensagem muito forte, mas uma mensagem muito atual para cada um de nós. E é muito interessante nós observarmos que o evangelista Lucas, ele faz questão de dizer: grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus, quando ele vê aquelas multidões, Jesus ele não se deixa levar por elas, pela quantidade de pessoas que o acompanhavam. Porque o Senhor sabe, e nós precisamos saber, que existe uma diferença muito grande em acompanhar, em admirar, em gostar, do que seguir. Existe uma diferença. E muitas pessoas acompanhavam Jesus por causa dos milagres que ele realizava, dos pães que ele multiplicava. Outros o acompanhavam porque realmente estavam querendo segui-lo. Mas havia aqueles que o acompanhavam por interesses pessoais. Então Jesus ele vai se virar para aquelas pessoas e ele vai falar justamente a maneira ou o que cada um precisa fazer para ser de verdade seu discípulo. O Papa Francisco, no dia 4 de setembro de 2022, em sua homilia sobre o Evangelho de hoje, ele disse assim: Jesus vai a caminho de Jerusalém e, como diz o Evangelho, grandes multidões o seguiam. Caminhar com ele significa segui-lo, isso é, tornar-se discípulo. Mas contudo a essas pessoas, o Senhor faz um discurso pouco atraente e muito exigente. Não pode ser discípulo do Senhor aquele que coloca qualquer pessoa acima de Jesus. Não pode ser discípulo do Senhor quem ama mais os outros do que o Senhor. Não pode ser discípulo do Senhor quem não carrega sua cruz, quem não renuncia às coisas terrenas. Não pode ser discípulo do Senhor aquele que só vai ao encontro de Jesus dos momentos que está precisando de alguma coisa, dos momentos difíceis da sua vida. Não pode ser discípulo do Senhor
quem somente visita Jesus e não quer caminhar com Ele, e não quer andar com Ele, e não quer deixar Ele ser o Senhor da sua vida. E algo também que nós devemos meditar nesse evangelho, porque Jesus, Ele queria a verdade para as pessoas. O Senhor não estava preocupado de agradar aquela multidão para que aquela multidão não se afastasse dele. Não. Jesus queria que aqueles que o seguissem soubessem de verdade o caminho que eles iriam percorrer. Jesus queria discípulos, homens e mulheres, que o amassem de verdade, não por aquilo que ele podia fazer, mas por aquilo que ele é. E Jesus, então, ele alertava aquelas multidões para que todos soubessem a verdade que liberta, a verdade que salva. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus podia simplesmente fazer com que cada dia mais as multidões aumentassem e ele não falasse aquilo que precisava ser falado. Mas isso não iria acontecer com Jesus, porque ele é Senhor e ele veio para libertar o povo. Jesus não veio para dominar. Jesus não veio para usar situações difíceis das pessoas para atraí-las. Jesus, ele veio para pagar os nossos pecados e para nos chamar para um caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Jesus não engana ninguém. Ele é fiel e verdadeiro. E ele nunca disse que seria fácil. Por isso o Senhor disse: aquele que me segue tem que me amar mais do que qualquer coisa. Aquele que me segue tem que estar disposto a carregar a sua cruz e andar atrás de mim. Essas são as condições para sermos discípulos do Senhor e não sermos somente espectadores, e não sermos somente pessoas que o procuram em situações de necessidade. O evangelho de hoje é para fazer um alerta e para nos apontar a diferença de Jesus com, naquela época, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que tinham o domínio sobre o povo. Jesus, ele não queria dominar. Ao contrário, Jesus veio para libertar. Jesus veio para deixar o homem livre. E livre, o homem vai fazer uma escolha pessoal. Eu quero seguir Jesus, ou eu não quero seguir Jesus. Porque aquele que quer segui-lo precisa ter consciência que o caminho até o céu é um caminho de cruz, é um caminho de sacrifício, é um caminho de renúncia. Mas é um caminho que nós não caminharemos sozinhos, que nós não andaremos sozinhos, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Essa é a grande verdade. E o Papa Francisco, ele ainda falando na sua homilia, ele disse algo muito especial. O Evangelho nos diz que Jesus não agia como os fariseus. O estilo de Deus é diferente. E é importante compreendermos o estilo de Deus. Compreender como Deus age. Porque Deus age segundo o seu estilo. E o estilo de Deus é diferente. Porque o Senhor, ele não instrumentaliza as nossas necessidades. O Senhor não se aproveita das nossas fraquezas para engrandecer a si mesmo. A Ele, que não nos quer seduzir com engano, nem quer distribuir alegrias fáceis. O contrário, o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus, ele se preocupava quando as pessoas o seguiam com euforia e com aquele entusiasmo fácil. Assim, em vez de se deixar atrair pelo fascínio da popularidade, ele pede a cada um para discernir cuidadosamente os motivos porque o segue.
e as consequências que seguir Jesus traria para cada um. Naquela multidão, havia muitos que talvez seguissem Jesus, porque esperavam que ele fosse um chefe que os libertaria dos inimigos, alguém que conquistaria o poder e o partilharia com eles, ou então, alguém que realizando milagres, resolveria os problemas da fome e das doenças. Muitos ainda pareciam seguir Jesus porque queriam prestígio, porque queriam se sentir importantes, porque queriam ser reconhecidos. E isso acontece hoje também. Mas esse não é o estilo de Jesus. E nem pode ser o estilo de nenhum discípulo e nem da igreja. Se alguém segue Jesus motivado por interesses pessoais, está se enganando a si próprio. Mas o Senhor pede um comportamento diferente. Segui-lo não significa entrar numa corte, entrar num palácio. Segui-lo, pelo contrário, significa tomar a própria cruz, como ele, carregar os pesos próprios e os pesos alheios, e fazer da vida um dom, não uma posse, gastar a nossa vida, imitando o amor do Senhor na sua totalidade. Por isso, Jesus deseja que o discípulo possa viver esse amor e possa ser igual ao Mestre. É preciso olhar mais para Ele do que para nós próprios. Aprender o verdadeiro amor que brota do crucificado. Em Jesus, nós vemos um amor que não tem fim, um amor sem medida, um amor sem fronteiras. A medida do amor é amar sem medida. Amar, ainda que custe a cruz do sacrifício, do silêncio, da incompreensão, da solidão. Amar sim, inclusive a este preço. Porque dizia o beato João Paulo I, se queres beijar Jesus crucificado, não podes fazer sem te debruçares sobre a cruz e deixar que te fira algum espinho da coroa que está na cabeça do Senhor. O amor até o extremo, com todos os seus espinhos, e não as coisas ao meio. As acomodações ou a vida tranquila. Se não apontarmos para o alto, se não arriscarmos, se nos contentarmos com uma fé superficial, somos, como disse Jesus, com quem deseja construir uma torre, mas não calculou bem os meios para fazer. Se por medo de nos perdermos, renunciarmos, deixarmos inacabadas as coisas, os relacionamentos, o trabalho, as responsabilidades que nos estão confiadas, os sonhos e até a fé, então acabamos por viver a meias. E quantas pessoas vivem assim? Também nós, muitas vezes, temos a tentação de viver assim, sem nunca dar o passo decisivo, sem levantar voo, sem arriscar pelo bem, sem nos empenharmos verdadeiramente pelos outros. Jesus nos pede isso. Vive o Evangelho e viverás a vida, não as meias, mas até o fundo. Vive o Evangelho, vive a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras hoje são para nós refletirmos profundamente que para Deus nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Que o Senhor, Ele não aceita nos dividir com o mundo. Que nós não podemos ser uma parte do tempo de Deus e outra parte viver sem Ele ou não querer que Ele faça parte da nossa vida. O Senhor nos quer por completo, por inteiro. Porque Jesus, quando Ele veio, Ele se doou totalmente por nós. Jesus não abriu mão somente de algumas coisas. Jesus abriu mão de
tudo, por amor a cada um de nós. E nós somos chamados a seguir o Mestre, a seguir seus exemplos, a seguir os seus passos, carregando a nossa cruz. Hoje, nós somos chamados a refletir sobre isso, para lembrar que, como aquele tempo, haviam grandes multidões. Hoje também, existem muitas multidões que acompanham Jesus. Mas Jesus, Ele quer mais de mim, Ele quer mais de você. Ele não quer que somente o acompanhemos. Ele quer que nós o sigamos. Ele quer que nós tomemos a nossa cruz. Ele quer que nós o coloquemos como prioridade na nossa vida. Que nada seja mais importante do que Deus na nossa vida. Que nada ocupe o lugar de Deus na nossa vida. E assim, nós caminhamos com a certeza que todo sacrifício, toda lágrima que nós derramarmos pelo Senhor, essas lágrimas não ficarão em vão, porque haverá uma recompensa para aqueles que buscam os tesouros do céu. Nós que somos batizados, nós que vamos à igreja, nós precisamos meditar sobre isso. Eu tenho ido à igreja e eu tenho sido igreja. Eu conheço a palavra e tenho deixado essa palavra me guiar, me direcionar. Eu tenho tido coragem de carregar a minha cruz e de andar atrás do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos, que Jesus fala de andar atrás dele? Porque ele vai à nossa frente. É ele que está nos conduzindo. E carregar a cruz como Jesus carregou é lembrar da atitude de Jesus. Jesus carregou a sua própria cruz até o Calvário. Mas essa cruz era minha, era sua. Ele caiu 3 vezes. 3 vezes ele levantou. E ele não andou somente até o meio. Ele foi até o fim. Porque o Senhor colocou a minha vida e a sua vida como prioridade da sua jornada. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque é uma palavra que mexe com o nosso coração. Que precisa mexer com a nossa alma e precisa provocar, Senhor, mudança na nossa vida. Nós não podemos ser mais somente ouvintes. Nós não podemos ir atrás do Senhor por interesses de curas, de milagres, de resolver problemas somente. Nós precisamos te seguir de verdade, Senhor. Assumir as consequências de ser um cristão. Assumir, Senhor, a nossa identidade no mundo, na nossa casa, nos ambientes que nós vivemos. E deixar, Senhor, que essa luz possa brilhar. Carregar a nossa cruz como o Senhor carregou. E quando nós carregamos a nossa cruz, nós carregamos também o sofrimento, as dores de familiares, de amigos, as nossas. E por isso, Senhor, quando nós andamos atrás do Senhor, nós temos a certeza que todas as vezes que nós cairmos, o Senhor vai nos levantar e vai nos colocar de pé. Que essa palavra hoje, Senhor, possa provocar mudança, transformação e restauração na vida de todos que a receberem com o coração aberto. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.